Olá, graça e paz, passando por aqui mais uma vez para trazer uma palavra direto do coração do Senhor para nós, mulheres. A palavra ela está lá no livro de Isaías 32, versículo do 9 ao 13, e ela diz o seguinte: Levantai-vos, mulheres, que viveis despreocupadamente, e ouvi a minha voz. Vós, filhas, que estáis confiantes, inclinai os ouvidos às minhas palavras, porque daqui a 1 ano e dias vireis a tremer. Ó mulheres que estáis confiantes, porque a vindima se acabará e não haverá colheita. Tremei, mulheres, que viveis despreocupadamente. Turbai-vos, vós que estáis confiantes. Despivi-vos e ponde-vos desnudas, e cingi com panos de saco os lombos. Batei no peito por causa dos campos aprazíveis e por causa das vinhas frutíferas. Sobre a terra do meu povo virão espinheiros e abrolhos, como também sobre todas as casas onde há alegria, na cidade que exulta. A palavra ela fala de mulheres. O profeta Jeremias ele se refere a mulheres que viveram lá em Jerusalém. E elas viviam de forma despreocupada. Elas não tinham preocupação, né, com o que estava à sua volta, com o que estava ao seu redor. E essa despreocupação nos transmite a nossa realidade. Nos transmite a parar e ver se de fato estamos ouvindo a voz do Senhor, se de fato é o Senhor quem tem coordenado nossa vida, se de fato é o Senhor que tem instrumentalizado nossa vida. Elas não estavam preparadas, elas estavam despreocupadas, elas não tinham preocupação com a vinha, elas não tinham preocupação com nada do que se passava na cidade de Jerusalém. E o Senhor, ele nos convida hoje para nos colocarmos de pé todos os dias, para nos posicionarmos diante dele, para buscar uma intimidade maior com ele, porque é isso que ele quer de nós, mulheres, é intimidade, é aquele joelho no chão que a gente coloca lá dentro do nosso quarto, lá no nosso íntimo, para falar com o Pai, para que ele se apresente a nós, para nos ensinar a ouvir a voz dele e colocar a sua voz em prática, colocar o que ele nos fala em prática, que também através da sua palavra está aí todos os ensinamentos. Nós somos o que a Bíblia diz que somos, nós temos o que a Bíblia diz que temos, e é assim que nós, mulheres, devemos nos comportar. Devemos, sim, estar diante do Senhor constantemente necessitadas espiritualmente dele. Nós precisamos estar nessa necessidade dele e buscar por ele espírito em verdade. Nosso relacionamento com o Senhor, ele é vivificador e ele é avivador. E como você está em seu lar? Como você está com seu esposo? Você tem sido aquela esposa adjuntora, zelosa com seu esposo, com seu marido? Como é que você tem se comportado com seus filhos? Você tem sido aquela mãe que tem educado seus filhos a seguir o caminho do Senhor? Você tem sido aquela mãe que tem passado para seus filhos a lição que encontra-se na Bíblia de que eles sejam criados, né, em um lar cristão, em um lar que os ensinamentos são de acordo às leis da Bíblia, de acordo às leis que vêm do Senhor? Como está? Como você está se comportando, mulher? Como está seu posicionamento diante do Pai? O Senhor, ele ainda nos diz que se nós buscarmos a ele em espírito e em verdade, ele fará acontecer o verdadeiro avivamento. E eu creio que esse avivamento começa por mim, começa por você, começa pela mudança que nós estabelecemos em nosso lar, em nossas casas, começa pela mudança que nós fazemos em nós mesmas, mas essa mudança através do Espírito Santo, essa mudança através da busca diária pelo Cristo que morreu, que foi crucificado, mas que hoje vive e reina, e é ele que tem que reinar dentro de nossas casas, é ele que tem que reinar em nossas vidas, é ele que tem que reinar no processo de criação dos nossos filhos, porque nós somos mulheres, nós fomos chamadas a sermos esposa, nós fomos chamadas a sermos mães. E qual tem sido o seu papel dentro de sua casa? Qual tem sido o seu papel na vida do seu esposo? Qual tem sido o seu papel na educação dos seus filhos? Fiquemos alertas. Muitas das vezes a nossa independência, o nosso empoderamento causa prejuízos que mais adiante a gente não consegue modificar.
A gente não consegue modificar situações que ocorrem com nossos filhos porque faltou a nossa busca diária pelo Espírito Santo no processo de educação. Será que vale a pena deixarmos nossos filhos em casa para poder buscar algo lá fora que está dentro de nossa própria casa? E naquele dia, como você vai apresentar seus filhos diante do Pai? O Deus Todo-Poderoso, Ele nos instrui todos os dias a buscarmos nele, né? Ele nos ensina todos os dias a sermos dele, a criarmos os nossos filhos para Ele, porque os filhos, Ele só nos empresta. Ele nos empresta para que a gente passe um tempo com eles aqui, para quando chegar naquele grande dia, quando Ele abrir o rolo do livro que de nós está escrito, a gente possa apresentar diante dele a nossa grande obra. E qual foi a sua grande obra, mulher? Qual tem sido a sua grande obra? Você tem seu ministério, o lar, ele está funcionando? Ele está sendo parte do corpo vivo que é a igreja? Se você gostou da palavra, por favor, curta, comenta, compartilha. Eu saúdo a todos vocês, né, nessa noite com a paz do Senhor, aquela paz que excede todos os corações. Desejo que todos tenham um excelente descanso, que todos estejam na presença do Senhor, buscando o Senhor diariamente. E fica aí o chamado para você, mulher. Como está sendo sua vida? Como você está se comportando na presença do Senhor? Como você está se comportando na vida do seu esposo, na vida dos seus filhos? Que Deus abençoe a todas.